Bem-vindos todos ao canal A Menina da Coluna Torta aqui no YouTube. E hoje a gente tem um vídeo para falar de um assunto muito interessante e muito importante, que é o apoio psicológico a quem tem escoliose. Então, para a gente começar falando sobre o nosso tema aqui do vídeo, eu queria dizer que eu tive a oportunidade de entrevistar a doutora Elisabetta D'Agata, uma italiana. Ela é doutora em psicologia de pacientes com escoliose. Então, eu fiz uma entrevista com ela no blog e foi um sucesso, foi muito legal. E eu queria trazer aqui para o vídeo os insights do que a gente conversou, porque são pontos bem legais, bem interessantes da gente ter aqui no nosso vídeo. Essa é a doutora Elisabetta. Vocês podem ver que ela é muito simpática, ela é um amor de pessoa e foi muito legal ter essa conversa com ela. A gente teve até uma outra conversa que foi para o YouTube dela. Eu vou deixar aqui na descrição o link. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo de interessante que ela trouxe aí nessa entrevista que eu fiz com ela. Então, a primeira coisa que eu e a doutora Elizabeth a gente conversou no nosso papo foi sobre o maior desafio que os adolescentes têm quando descobrem, quando tem que encarar aí a escoliose, né? E aí ela trouxe pontos interessantes, né? Ela disse que o maior medo, sem dúvida, é a insegurança do se o tratamento vai dar certo ou não, né, gente? Isso a gente sabe que é bem complicado, que a gente precisa lidar com essa insegurança na escoliose, porque principalmente o tratamento conservador, né, que é a fisioterapia com exercícios específicos e colete ortopédico, é uma tentativa, né? Uma tentativa de estabilizar a curva, uma tentativa até de reduzir essa curva, em alguns casos isso é possível, mas de fato é uma insegurança e não é um tratamento a curto prazo, né? A longo prazo. Então, essa insegurança é o tipo de coisa que os adolescentes mais se preocupam, né? Aí quando eles estão vivendo essa jornada da escoliose. E aí eu perguntei para ela o que que poderia ser feito nesse caso, né? E a grande questão que ela trouxe é uma coisa que eu também trago bastante, é o apoio familiar, a importância da família na hora que o adolescente está passando por esse problema, né, por essa deformidade que causa tanta baixa autoestima. Então, é conversar, dialogar, passar confiança, né, estar do lado, trazer entretenimento para aquele adolescente, né, um livro, um filme, assistir junto, enfim, estar perto, que é o mais importante nesse momento, e passar a confiança, porque querendo ou não, os pais, os responsáveis, a família como um todo, é o grande porto seguro aí, né, de qualquer criança ou adolescente. Um outro ponto, que eu perguntei para ela, em relação à aceitação da doença, né, e qual a importância da gente aceitar a escoliose na nossa vida. E ela disse que é fundamental, que quando a gente tem aceitação, quando a gente aceita quem a gente é, as nossas condições, a gente passa a se ver com muito mais autocompaixão, né, e aí vem a cura, né, vem a cura emocional, né, no caso, a gente não tá nem dizendo da cura física, mas a cura emocional. Então ela me disse que são 2 tipos de pacientes que ela costuma ver, aqueles que ficam com muita raiva, né, e aí não se aceitam, e com isso o psicológico fica mais abalado, e os que têm uma aceitação maior, e aí eles começam a entender que eles podem se amar do jeito que eles são, né? Então, aceitação, gente, eu já falei sobre isso e eu gosto muito de repetir. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil, a escoliose tem muitos desafios, a gente sabe disso, como pai, como mãe, como paciente de escoliose, mas se aceitar, a gente se amar como a gente é, né? Como a gente veio aqui para essa vida, é muito importante. Inclusive, uma dica que eu dou em relação a isso, a aceitação e até ao aumento da autoestima, é a gente focar em outros lugares do nosso corpo, né, que a gente gosta. Porque se a gente não gosta das nossas costas, da nossa coluna, porque realmente ela é feia com escoliose, então vamos focar em outros lugares. Eu falei isso no vídeo anterior e eu sempre falo isso no blog e no Instagram. E a família pode ajudar demais aí nesse processo do adolescente se aceitar, né? Já é uma fase difícil. A gente está descobrindo, conhecendo o nosso corpo. Então, mães e pais, vamos ajudar nesse processo.
Um outro ponto que eu falei com a doutora Elisabetta nessa conversa que a gente teve foi como que o apoio psicológico, né, de um terapeuta pode ajudar aquele adolescente, aquela criança que está passando pelo colete, né? A gente sabe que o colete é uma das grandes dificuldades, a maior delas, em relação ao tratamento da escoliose, né? A que causa mais sofrimento, mais até do que a cirurgia, pelos relatos que eu escuto e pela minha própria experiência. E como o suporte psicológico ajuda nesse processo? E o que ela me respondeu é que é importante aquele paciente transformar aquele desafio não num estresse, mas sim num recurso para aprender, né? Para trazer aprendizado mesmo para a vida, né? Então, em vez de entender que aquele problema é um estresse, apesar da gente saber que é, tudo é a forma como a gente olha a vida, né? Tudo é a forma como a gente encara e enxerga aquilo que a gente está vivendo. Então, é entender que aquele desafio ele é importante na vida, né? A gente vai aprender. Eu hoje olho para trás e o quanto eu aprendi com a escoliose. E hoje eu trabalho com isso, né? Com essa conscientização. Olha a quantidade de carinho que eu recebo, que eu recebi a minha vida inteira por conta da escoliose. E hoje com o trabalho que eu faço. Então, assim, é a gente realmente encarar de outra forma, né? Esse grande desafio aí na nossa vida. Uma outra coisa que ela disse em relação a isso é que a escoliose é só uma parte da gente, né? Ela não nos define. A gente já conversou um pouquinho sobre isso também. Se a gente entender que a escoliose não é a gente por completo, né? Ela é algo que a gente tem e que a gente precisa tratar. Eu acho que a aceitação, que é o que a gente estava falando antes, ela fica mais fácil, né? Quanta coisa boa a gente tem, seja na nossa personalidade, no nosso temperamento, no nosso físico, né? Então vamos olhar para isso. Isso, para quem está usando colete, é fundamental, porque o colete dá aquela vergonha, né? Ele dá aquela sensação de tipo, eu sou diferente do mundo inteiro. Isso para um adolescente é muito difícil, né? Então, encarar de outra forma é fundamental, viu, gente? E aí, como mensagem final, o que a doutora Elizabeth ela traz é que todo paciente de escoliose precisa de um profissional da área de psicologia o acompanhando. Não necessariamente para fazer o tratamento psicológico, né? Não necessariamente para começar a ter sessões de fisioterapia, mas sim para avaliar a importância disso, avaliar se aquele paciente precisa, se aquele paciente quer, para entender se esse paciente está pronto para se tratar psicologicamente também, né? Às vezes não é nem se tratar, porque não é um problema, mas para ir a fundo naquela ferida, né? Então, eu não tive esse acompanhamento psicológico e hoje eu sei o quanto foi difícil para mim. Tive que lidar sozinha aí na cara e na coragem e teria sido muito melhor com um psicólogo do meu lado. Então, como mensagem final, ela traz isso, da importância de ter um profissional avaliando se faz sentido para aquele caso ter um acompanhamento psicológico, e o que ela diz é que quanto mais recurso, melhor, ou seja, na maioria dos casos, sim, é muito importante ter um psicólogo acompanhando e tratando, né, da cabecinha daquele paciente também. Gente, a doutora Elisabetta, ela é um amor de pessoa, ela está sempre muito aberta a conversar. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, pode entrar em contato comigo ou com ela, que a gente pode falar mais um pouquinho sobre esse assunto com o maior prazer do mundo, né? Eu tenho fissura por esse tema, sou aficionada porque eu sei da importância do apoio aí emocional num paciente de escoliose. Tá bom, gente? É isso, um beijo para todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.